Feiticeira Escarlate. Wanda Maximoff, a Terra, 616. Wanda Maximoff, também conhecida como a Feiticeira Escarlate, é uma feiticeira romani-transian e irmã gêmea do velocista Quicksilver. Uma vez que se acreditava serem filhos mutantes de Magneto, os gêmeos são na verdade órfãos aprimorados pelo Alto Evolucionário no Monte Wundagore. A Feiticeira Escarlate tornou-se um condutor da magia do caos, permitindo-lhe mudar as probabilidades e distorcer a própria realidade na forma de hexágonos. Depois de ser salva de uma multidão enfurecida por Magneto, a Feiticeira Escarlate e seu irmão se juntaram à Irmandade de Mutantes do Mal para lutar pela causa da supremacia mutante de Magneto. Discordando da abordagem implacável de Magneto, os gêmeos o deixaram e se juntaram aos super-heróicos Vingadores. A Feiticeira Escarlate foi treinada por Agatha Harkness para explorar suas habilidades mágicas naturalmente poderosas. Ela também tinha no Lorde Demônio do Caos um arqui-inimigo. Como um Vingador, Maximoff se apaixonou e se casou com seu companheiro de equipe Sintezoide, o Visão. A fim de formar uma família com seu marido artificial, ela usou suas habilidades para criar 2 meninos gêmeos, mas o feitiço foi quebrado mais tarde, apagando os meninos da existência, uma tragédia que foi acompanhada pelo desmantelamento de seu marido. O trauma de perder sua família a deixou mentalmente vulnerável. Depois que ela atacou os Vingadores 2 vezes, o grupo se desfez. Posteriormente, em uma grande demonstração de seus poderes, a Feiticeira Escarlate reformulou a realidade, tornando os mutantes a forma de vida dominante na Terra, governando como a Casa de M, com base nos desejos de Magneto. Enquanto os Vingadores e os X-Men lutavam para restaurar a realidade, ela pronunciou as palavras "Chega de mutantes", eliminando as superhabilidades da maioria dos mutantes em retaliação ao extremismo de Magneto. Essa ação ficou conhecida como dizimação mutante. Durante anos, após uma longa recuperação ao se juntar aos Vingadores, a Feiticeira Escarlate foi assombrada por suas ações em uma jornada de redenção. Mais recentemente, ela se viu lidando com a ameaça de Storm mais uma vez ao entrar em contato com seu livro, o Darkhold. Além disso, ao participar secretamente do Euphire Gala, um evento de moda mutante, a Feiticeira Escarlate foi misteriosamente assassinada, o que levou a uma investigação ainda mais intrigante. Irmandade de Mutantes Malignos. Wanda acidentalmente incendiou uma vila sem nome com seus poderes e foi atacada por aldeões. Um deles proclamou que ela era uma Feiticeira Escarlate, que mais tarde se tornaria seu codinome. Magneto chegou ao local e resgatou Wanda dos aldeões. Devido a esse resgate, Wanda se sentiu em dívida com Magneto. Ela estava disposta a servi-lo até que sua dívida fosse paga. Wanda e Pietro foram posteriormente recrutados para a Irmandade de Mutantes do Mal de Magneto e, como Feiticeira Escarlate e Mercúrio, lutaram contra os X-Men em várias ocasiões. Ao longo de seu mandato, Wanda rechaçou os avanços românticos de seu colega Mastermind. Ela proclamou que preferia morrer a se tornar sua esposa. Em sua batalha inicial com os X-Men em Santo Marco, a Feiticeira Escarlate nocauteou Angel, que havia incapacitado seu irmão, em retaliação e trouxe o X-Men capturado para Magneto. Mas os X-Men os forçaram a abandonar seu prisioneiro e até mesmo todo o país. Em seu próximo esquema, a Feiticeira Escarlate discordou do plano de Magneto de matar os X-Men. Durante sua tentativa de matar todos os X-Men, exceto o Anjo Cativo, a Feiticeira Escarlate usou um de seus feitiços para causar um curto-circuito no painel de controle de Magneto. Ela feriu uma das mãos de Magneto no processo. Antes que Magneto pudesse ensiná-la uma lição, Wanda se escondeu atrás de seu irmão protetor Mercúrio. Posteriormente, Wanda quase foi ferida por detritos criados por uma das explosões de Ciclope. Para ter seu irmão de volta para ela, Wanda convenceu Namor irritado a recuar. Ao deixar a cena, Namor comentou sobre sua atração pela Feiticeira Escarlate. Mas sua beleza o lembrava de Sue Storm, e ele temia que esse relacionamento em potencial estivesse igualmente condenado, e ele acabasse sendo rejeitado, então partiu. Vingadores. Eles logo abandonaram suas atividades terroristas, enquanto Magneto foi preso pelo Estranho e se juntou aos Vingadores. Todos os membros fundadores restantes saíram de licença, deixando o Capitão América para liderar uma nova formação, incluindo Wanda, Pietro e o arqueiro conhecido como Gavião Arqueiro. Até então, a Feiticeira Escarlate teria preferido se tornar uma atriz, mas ela nunca teve a chance de seguir essa carreira. Eles deixaram os Vingadores depois que a Feiticeira Escarlate perdeu seus poderes e Mercúrio foi logo influenciado por Magneto novamente. A Feiticeira Escarlate então começou uma busca para recuperar seus poderes estudando Grimórios, com Mercúrio e o Sapo a apoiando. Seus estudos acidentalmente convocaram o caudilho extradimensional Arkon, que sequestrou a bruxa para torná-la sua noiva, o Sapo quando ele se opôs, e depois vários cientistas nascidos na Terra em uma tentativa de usar a energia atômica para salvar seu próprio mundo, Polemachus. Mesmo destruindo a Terra. Mercúrio ganhou a ajuda dos Vingadores, os Vingadores conseguiram salvar Polemachus sem danificar a Terra, Arkon cessou qualquer outra violência contra a Terra e renunciou à Feiticeira Escarlate porque ela o convenceu da importância das pequenas coisas. Mercúrio e a Feiticeira Escarlate então retomaram sua associação com os Vingadores. O Sapo escolheu permanecer em Polemachus. Não muito tempo depois do nascimento do primeiro filho de Quicksilver, Wanda e Pietro descobriram um segredo sobre sua filiação, que Magneto era supostamente seu verdadeiro pai.
Embora ela tenha se tornado mais adepta do uso de seu poder, Wanda não percebeu que estava explorando a magia genuína. Acreditava-se que a feiticeira Escarlate teria sido um manipulador de energia comum ou talvez simplesmente capaz de causar má sorte se não fosse devido à tentativa de Stone de usá-la como peão. Wanda se apaixonou pelo Sintesoide Visão, um ser artificial criado por Ultron, inimigo dos Vingadores, que se juntou à equipe em vez de lutar contra eles. A feiticeira Escarlate acabou se casando com seu companheiro de equipe, o androide Visão, sem perceber que eles estavam sendo manipulados por Imortus, que procurou impedir que Wanda tivesse um filho sob a crença de que Wanda era realmente uma figura-chave, ou nexo, para sua realidade. E seus filhos teriam o poder de abalar as fundações do universo. Discriminação. A feiticeira Escarlate aparentemente ganhou poderosas habilidades de alteração da realidade de Chaos Magic, no entanto, isso provou ser um aspecto descontrolado de seu poder mutante e criou uma grande tensão mental nela. Uma observação não intencional do companheiro de equipe vai sobre os filhos perdidos de Wanda aparentemente a levou ao limite. Ela sofreu um colapso nervoso e atacou com seu novo poder, submetendo os Vingadores a um ataque selvagem e aparentemente matando Agatha Harkness e alguns de seus companheiros de equipe. Outros foram feridos ou afetados por várias explosões e incidentes estranhos, incluindo Visão, que foi morto por Mulher Hulk depois que ele atacou os Vingadores devido a Wanda, fazendo com que ele perdesse o controle de suas ações. Os Vingadores restantes se reuniram, incluindo vários reservistas. Darkhold. Sentindo o retorno de Stone, a feiticeira Escarlate descobriu que o livro original de Darkhold havia sido descoberto pelo Doutor Destino e seu principal campeão Victorioso. Relutantemente, ela juntou forças com Duon para derrotar Stone. Eles descobriram que Stone já foi derrotado por um grupo de 5 guerreiros chamados de Darkhold Defenders. Com a ajuda de Victorioso, a feiticeira Escarlate montou uma versão moderna da equipe, formada por alguns de seus aliados super-heróis. O grupo leu trechos do Darkhold para perseguir Stone no outro reino, no entanto, eles foram corrompidos. A equipe desviante foi enviada para derrotar o exército de Stone e enfraquecê-lo. A feiticeira Escarlate então entrou no domínio de Stone com o Doutor Destino para confrontar o demônio diretamente. Ela traiu o Doutor Destino e tomou o Darkhold para derrotar a própria Stone. Fundida com o livro, ela foi capaz de derrotar e possuir Stone inteiramente. Fortalecida pelo Darkhold Stone, ela desfez a corrupção. Depois, a feiticeira Escarlate provocou Duon por seus esquemas abusivos passados contra ela e proclamou sua liberdade. Redentor. Durante a primeira gala Krakoa Fury, Magneto convidou a feiticeira Escarlate para o evento. Envergonhada, ela ouviu apenas em particular, compartilhando o desejo de fazer as pazes com a comunidade mutante. Naquela noite eles realizaram um ritual místico para aumentar as capacidades dos protocolos da ressurreição, cuja existência havia sido revelada por Magneto. Ao dobrar o tempo, a feiticeira Escarlate tentou permitir que mutantes que haviam morrido antes que o cérebro fosse ativado e potenciais futuros mutantes ressuscitassem de um avião chamado Eldritch Echoshard. A fim de vincular o pomar com Krakoa, a feiticeira Escarlate organizou seu próprio sacrifício, já que ressuscitar em Krakoa ativaria o processo. Usando um feitiço de glamour, ela fez seu suicídio parecer um assassinato. Seu corpo morto foi encontrado por seu filho Speed em Krakoa, e Magneto foi culpado por seu assassinato. Uma investigação bizarra levou os Vingadores a invadir Krakoa e Magneto para contra-atacar. Enquanto isso, Magneto e Hope secretamente ressuscitaram a feiticeira Escarlate sem o conhecimento do Conselho Silencioso de Krakoa, usando um antigo backup mental. Esta versão mais jovem da feiticeira Escarlate conheceu os Vingadores sem saber dos eventos mais recentes sobre sua vida. Lutando para lidar com a introdução de memórias traumáticas, a feiticeira Escarlate conjurou monstros gigantescos que atacaram Krakoa. No Orchard Eldritch, a atual feiticeira Escarlate enfrentou uma versão mais velha de si mesma. A velha explicou que os monstros eram manifestações de sua culpa e vergonha e que ela se perdoou para se livrar deles. Quando as 3 feiticeiras Escarlates uniram forças contra os monstros, elas se fundiram. Acusando falsamente Toad de ser seu assassino para proteger Magneto, a feiticeira Escarlate expôs a existência do Eldritch Echoshard. Reformada como uma salvadora mutante e finalmente deixando o DM para trás, a feiticeira Escarlate ficou conhecida pela sociedade Krakoan como a Redentor. Atributos. Poderes. Wanda Maximoff é uma bruxa poderosa, capaz de alterar a realidade e a probabilidade usando magia do caos. Bruxaria. Maximoff é uma humana de herança mágica, o que significa que ela possui a capacidade de manipular a magia desde o início. Ela nasceu humana com a afinidade de controlar a magia, permitindo que ela usasse a feitiçaria com a qual nasceu e que seus poderes nunca foram dados a ela pelo alto evolucionário como se acreditava. Ele alterou para que Wanda seja mais receptiva à energia mágica. Ela foi escolhida para ser uma das candidatas como a próxima feiticeira suprema. Magia do Caos. O principal poder de Wanda é a habilidade sobre-humana de manipular a poderosa magia conhecida como Magia do Caos, uma magia negra, que lhe permite alterar a realidade e controlar várias formas de energia mística. Wanda recebeu a bênção maldição do antigo deus do caos, Stone, que veio até ela, no dia em que nasceu, o que lhe permitiria usar sua magia do caos como sua e isso aumentaria a habilidade natural de Wanda para a magia. Fontes divinas. Wanda Maximoff pode canalizar energias de outras dimensões, bem como entidades místicas e não místicas além de Stone, como Citorek e Morrigan.
Ela é realmente considerada o próprio Nexus Being do universo central da Terra, 616. Como Wanda é um ser do Nexo, ela atua como um ponto focal vivo para as energias místicas da Terra e de seu universo, tornando-a muito mais capaz de aproveitar e usar vários tipos de magia como desejar. Feitiços e frases. A Feiticeira Escarlate possui um vasto conhecimento de feitiços e encantamentos místicos que invocam nomes e aspectos de vários objetos, seres e fontes de poder extradimensionais. Embora ela tenha mostrado a capacidade de lançar feitiços apenas dizendo ou se concentrando no que ela quer que aconteça, isso pode estar relacionado à natureza de seus poderes. Ela foi treinada por Agatha Harkness, que a ensinou a controlar e utilizar sua magia para muitos propósitos místicos, como projeção astral. Ela é capaz de projetar seu espírito ou forma astral fora de seu corpo físico para viajar para o mundo espiritual ou plano astral. Ela ainda pode usar seus poderes em sua forma astral e pode fazer isso mesmo inconsciente. Vinculação. Wanda tem o poder de prender e impedir que alguém se mova com sua magia e ela usou isso para impedir alguém tão forte quanto o Colossus. Manipulação biológica. Em sua feitiçaria permite que ela manipule a vida no nível celular, bem como controle todos os aspectos da composição biológica da criatura viva. Por exemplo, ela pode curar diferentes tipos de ferimentos e feridas. Certa vez, ela tentou envelhecer a radioatividade gama de Jennifer até que ela ficasse inerte. Ela também ligou o Hulk e um monte de outros Hulks, permitindo que Banner se fundisse com eles. Manipulação de vínculo. Pode manipular e induzir vínculo de outros. Ela é capaz de fortalecer o vínculo entre o Bloodright e o próprio Sorenia, tanto para seus limites quanto para seu povo, prendendo o Bloodright dentro do país. Manipulação do caos. Maximoff tem a capacidade de controlar o caos e manipular forças caóticas, como ela fez contra o Imbetweener, restaurando-o a um ser inteiro, depois que ele usou seus poderes. Clarividência. Wanda Maximoff tem a capacidade de receber informações sobre uma pessoa ou um objeto, mesmo que ela nunca os tenha visto diretamente antes. Ela também tem a capacidade de prever o futuro. Ela usou um feitiço de adivinhação para procurar a localização de Hope Summers e teve um sonho sobre o destino do Cavaleiro Negro quando ele estava em outra dimensão. Construções de energia. Como uma usuária de magia experiente, a Feiticeira Escarlate executou a habilidade de transformar sua energia mágica em ferramentas, objetos, armas e outros itens para atender às suas necessidades. Ela criou um escudo, espada, faca, chicote afiado e outros projéteis, armas e construções de energia mística. Manipulação de energia. Wanda é capaz de manipular várias formas de energia. Absorção de energia. Wanda era capaz de absorver e canalizar energia. Wanda uma vez absorveu os poderes únicos do Wonder-Man como fonte de energia e o usou para teletransportar todos os mutantes para uma nave espacial. Projeção de energia. Wanda era capaz de liberar e projetar poderosas rajadas de energia de várias formas e com intensidades, como parafusos, raios, rajadas e ondas, que podem derrubar, destruir, cortar e aniquilar seus alvos. Wanda mostrou que suas explosões de energia podem derrubar seres divinos. Essa habilidade se torna mais frequente que ela usa em quase todas as lutas. Transferência de energia. Wanda era capaz de pegar energias de um alvo e colocá-las ou transferi-las para outros vários alvos ou seres. Wanda uma vez devolveu tantas energias que Vampiro emprestou de volta a seus donos anteriores. Voo. Maximoff também provou ser capaz de voar à vontade. Ela também pode dar aos outros a capacidade de fazê-lo. A extensão total dessa habilidade é desconhecida, mas ela era capaz de lutar contra um inimigo enquanto voava. Ela também mostrou a capacidade de levitar, como fez enquanto meditava na posição de lótus. Campo de força. Como uma das bruxas mais poderosas do planeta, Wanda Maximoff mostrou ser capaz de projetar poderosos campos e escudos de energia mística que ela pode usar para muitos propósitos diferentes. Ela foi capaz de proteger a si mesma e seus aliados contra muitos ataques destrutivos, como balas, explosões ou explosões. Ela também foi capaz de usar seu campo de força para conter muitos itens, bem como impedir que alguém se teletransportasse, como fez com a Voyager. Não só isso, ela também era capaz de se defender automaticamente, o que significa que seus poderes podem defendê-la contra ataques sem sua vontade consciente. Manipulação da gravidade. Em raras ocasiões, a Feiticeira Escarlate provou ser capaz de alterar e controlar a gravidade. Ela diminuiu o efeito da própria gravidade. Illusion Casting. Wanda demonstrou o poder de gerar e lançar ilusão realista. Com esse poder, ela foi capaz de enganar seus inimigos como fez com Emerald Varlock. Wanda também demonstrou o poder de criar e moldar hologramas para entreter ou para ajudá-la a explicar melhor sobre qualquer evento ou incidente. Invisibilidade. Maximoff possui a capacidade de tornar objetos ou pessoas invisíveis, lançando um feitiço de invisibilidade no Wonder-Man. Rastreamento de localização. Pode encontrar, sondar e rastrear a localização de qualquer pessoa que ela desejar no momento em qualquer distância ou condição. Certa vez, ela consegue encontrar alguém que habitava anteriormente um Mjolnir e guia Thor até ele. Consciência mágica. A Feiticeira Escarlate demonstrou a capacidade de estar ciente de quase tudo que afeta e ao seu redor. Manipulação mecânica. Pode controlar e manipular máquinas, bem como objetos mecânicos. Como visto, por exemplo, ela é capaz de congelar, controlar e danificar o rearranjador molecular interno de Alquema. Manipulação da natureza. Wanda mostrou ser capaz de manipular e comandar a natureza à sua vontade.
Ela também tem uma afinidade com a natureza devido ao seu treinamento de bruxa. Manipulação elemental. Wanda pode controlar e gerar os elementos. Ela afirmou que o poder sobre elementos naturais ou clássicos vem mais facilmente para ela. Controle do clima. Wanda pode manipular e influenciar o clima, criando chuva em uma determinada área. Necromancia. Maximoff pode entrar em contato e se comunicar com o falecido. Ela fez isso para entrar em contato com os mortos lorenianos. Interação não física. Wanda Maximoff tem o poder que lhe permite afetar e prejudicar seres intangíveis, como fantasmas, demônios intangíveis, espíritos e visão. Criação de portal. A feiticeira escarlate é capaz de abrir portais e portões mágicos para outro local, ganhando a habilidade de visitar ou banir qualquer pessoa e qualquer coisa em distâncias tremendas instantaneamente. Resistência ao poder. Ela tem resistência a certos ataques, habilidades e poderes que podem afetá-la e prejudicá-la. Ela é resistente a vários tipos de magia e energia. Ela também tem resistência contra a distorção da realidade, manipulação de probabilidade, forças elementais e até mesmo a força fênix, em um grau limitado. Feitiço de proteção. Wanda pode lançar o feitiço de proteção para que ela e seus companheiros de equipe possam ser protegidos contra certos perigos. Ela lançou um feitiço de proteção para si mesma, Thor e Odin, para mantê-los a salvo do ácido na altura do joelho. Ela também manteve a aura protetora em torno dos Vingadores e dos civis, mantendo-os a salvo das ruínas. Purificação. Durante seu tempo como mística, Maximoff demonstrou a capacidade de purificar qualquer tipo de objeto. Ela purificou magicamente um lago e jogou um demônio, que na época possuía 2 pessoas, para proteger as vítimas. Ela usou feitiço neste caso. Manipulação da realidade. Um dos poderes mais conhecidos que Wanda Maximoff tem é sua capacidade de moldar, deformar, desafiar e dobrar a própria realidade. Ela foi declarada como uma das maiores e mais perigosas distorcidas da realidade do mundo. Ela pode usar essa habilidade para criar qualquer coisa e tudo do nada e pode se desintegrar, bem como apagar uma pessoa ou objeto da existência. Ela também pode combinar seu combate físico com seu poder de distorção da realidade, como fez contra Hope Summers. Replicação. A feiticeira escarlate é capaz de replicar e multiplicar a si mesma e aos outros. Ela usou esse poder para multiplicar germes nos corpos da Wrecking Crew, incapacitando-os com doenças. Escaneamento. Ela foi capaz de invocar o olhar de Toto para examinar uma área dentro da Terra Selvagem e ver quais seres não nativos estavam lá. Além disso, ao usar esse feitiço, ela pôde ver que ela e seus companheiros de equipe estavam no meio de uma emboscada. Vidência. Wanda pode ouvir, ver e observar a localização e a condição das pessoas fazendo uma projeção de imagem que mostra um evento que está acontecendo em um lugar distante. Manipulação da alma. Maximoff provou ser capaz de manipular a alma. Ela pode usar sua magia para convocar espíritos da vida após a morte e pode ressuscitar os mortos e trazê-los de volta à vida. Ela também era capaz de praticar exorcismo, bem como ler a aura de outras pessoas para que pudesse determinar se elas estavam alinhadas com o bem ou o mal. Manipulação de superpoderes. Wanda Maximoff demonstrou o poder de manipular os superpoderes dos outros por vários meios. Sua magia permite que ela controle, absorva ou roube, e aumente ou aprimore qualquer tipo de superpoderes que seus alvos tenham. Sua magia também permite que ela cancele, bloqueie ou negue o efeito dos poderes de seus inimigos e reflita ou redirecione qualquer poder que seja projetado contra a própria Wanda. Telecinese. Feiticeira escarlate possui o poder de mover, parar e manipular objetos. Ela reagiu e parou Dentes de Sabre, que tentou pegá-la e jogou um caminhão em Thor. Telepatia. Wanda demonstrou a capacidade de entrar, manipular e alterar a paisagem mental das pessoas com ou sem o acordo dos alvos. Ela foi capaz de levar a si mesma e casar para a mente de Sana para libertá-la do controle mental. Ela também foi capaz de induzir outras pessoas a dormir, controlar as mentes dos outros e criar ilusões realistas nas mentes dos outros para enganar seus oponentes, como ela fez com Maynard Thibault. E não só isso, ela ainda era capaz de se comunicar e torturar outras pessoas mentalmente, além de ler a mente de outros seres. Manipulação de emoções. Wanda demonstrou a capacidade de afetar e controlar as emoções dos outros. Ela é capaz de sentir a dor e a raiva dos mortos lorenianos. Ela também é capaz de induzir medo nos outros. Teletransporte. Maximoff pode se teletransportar e aos outros para qualquer lugar que quiser em grandes distâncias. Ela foi capaz de viajar interdimensionalmente. Além disso, ela pode convocar e teleportar pessoas ou objetos para a localização dela ou de qualquer outra pessoa e pode banir e teleportar pessoas ou objetos de sua localização. Manipulação do tempo. Wanda Maximoff provou ser capaz de manipular e controlar o tempo. Como um ser do Nexo, Wanda também tem a capacidade de alterar as probabilidades das linhas do tempo cósmicas. Ela foi capaz de parar e desacelerar o tempo. Certa vez, ela conjurou um feitiço que faz com que o corpo de uma pessoa se desfaça rapidamente como se tivesse sofrido 5.000 anos de desgaste por um período de meros 5 segundos. Transmutação. A feiticeira escarlate pode transformar ou transmutar qualquer coisa em qualquer outra coisa, como quando ela trocou de roupa em um instante. Ela também transmutou o gelo e neve em vapor, assim como o raio de Thor em borboletas. Visão da bruxa. Wanda pode ver coisas além do que os humanos normais podem. Por exemplo, ela foi capaz de ver um Menbo aprimorado e invisível.
Ela também foi capaz de ver o espírito de Agatha Harkness e o ataque psíquico de Mondragon, que havia sido declarado que nenhum olho humano poderia. Manipulação de probabilidade. Wanda foi declarada como uma manipuladora de probabilidade da mais alta ordem. Inicialmente, Wanda tinha a capacidade de manipular a probabilidade através de seus exes, muitas vezes manifestando-se fisicamente como esferas hexagonais ou parafusos hexagonais, que manipulavam campos de energia e matéria em graus variados e podiam interromper o tempo. Esses feitiços eram inicialmente de curto alcance e estavam limitados à sua linha de visão. Lançar um feitiço inicialmente exigiria um gesto e concentração de sua parte, embora os gestos fossem em grande parte um foco para a concentração. No início de sua carreira, seus feitiços eram inconscientes e seriam acionados automaticamente sempre que ela fizesse um gesto específico, independentemente de sua intenção. Esses feitiços só se manifestariam como má sorte, desencadeando efeitos negativos. Mais tarde, ela ganhou controle suficiente sobre seus poderes que eles só funcionavam quando ela queria, e eles não se limitavam a efeitos negativos. Wanda pode usar seus feitiços para causar uma grande variedade de fenômenos, incluindo, mas não limitado a combustão espontânea ou fusão, decadência, quebra, cura ou fixação rápida ou espontânea, desestabilização molecular, controle de energia, transferência, ruptura, amplificação, transmutação e absorção, redirecionamento de inércia, amplificação, ruptura e transferência, acender objetos inflamáveis, conter ou remover ar de um volume específico, cancelando outros poderes e habilidades, parando o impulso dos projéteis, bloquear, destravar, fechar e abrir portas, objetos e dispositivos tecnológicos, explodir e invocar objetos, criando campos de força, desviando ataques normais, físicos e mágicos, negar ou distorcer as leis físicas e manipular as forças físicas, alterando, afetando e controlando a matéria, a composição molecular e o estado, forma física dos objetos físicos, fazendo com que várias formas de energia apareçam ou desapareçam espontaneamente, alterando o tamanho e a gravidade, bem como manipulando o clima e a tecnologia, animando coisas e sustentando a atmosfera. Seus poderes, enquanto começavam a revelar um potencial maior, pareciam capazes de prevalecer contra o poder místico dominado de Dormammu em sua própria dimensão das trevas quando ela e os Vingadores lutaram contra ele pelo olho maligno de Avalon, embora indiretamente, interrompendo as energias de Dormammu e o olho. Ela tem treinado frequentemente usando seus feitiços para desviar projéteis ou fazer com que os inimigos tropecem ou sofram os efeitos da má sorte. Isso a torna um dos poucos Vingadores que Ultron teme, já que sua concha de adamantium não pode repelir a magia. Wanda também pode projetar explosões, orbes, ondas e feixes de energia X muito poderosos para um propósito diferente, como destruir ou atingir objetos ou pessoas com grande força, iluminar uma área, etc., bem como gerar construções de energia como campos de força ou telas de energia hexadecimal. Habilidades. Intuição de aviação. Wanda tem grande e proficiente habilidade em pilotar aeronaves. Dança. Maximoff provou ser capaz de fazer uma das danças tradicionais de sua infância na frente de muitas pessoas. Combatente especialista. A Feiticeira Escarlate foi treinada em combate corpo a corpo pelo Capitão América, Gavião Arqueiro e Mockingbird. Ela foi capaz de combinar seu combate físico com sua magia. Especialista em tática e liderança. Wanda é hábil no planejamento e execução de táticas, quando Sam, com isso vindo da experiência e habilidades de liderança adquiridas ao longo de anos de serviço ativo como uma Vingadora. Aptidão para cavaleiros. Wanda Maximoff tem grande conhecimento em equitação. Ela uma vez cavalga ao lado de Wonder Man, impressionando-o. Meditação e yoga. Maximoff mostrou-se capaz de meditar. Ao fazer isso, ela pode desenvolver e treinar suas habilidades, bem como praticar sua magia. Através da meditação, ela também pode ser mais focada para lançar feitiços melhor. A Feiticeira Escarlate também tem a capacidade de utilizar o yoga. Ela pode usar a yoga para ajudar a relaxar e controlar seus pensamentos mais sombrios. Multilingue. Feiticeira Escarlate é fluente em vários idiomas, incluindo inglês, francês e alemão, com pelo menos algum conhecimento de grego e eslorênio. No entanto, no caso deste último, ela admite estar mais confortável falando inglês. É possível que ela também conheça outra língua, por exemplo, desde que nasceu e cresceu na Sérvia, é provável que ela saiba sérvio e, como seus pais adotivos eram membros da comunidade cigana, ela pode conhecer um ou mais dialetos também de romani. Seu irmão fala russo fluentemente e parece surpreso que os outros Vingadores não, sugerindo que Wanda também pode falar. Ela também demonstrou conversar em cantonês fluente através de ajuda mágica. Ocultismo e conhecimento mágico. Devido ao seu conhecimento místico, Wanda aprende magia e feitiçaria por Agatha Harkness e Doutor Estranho. Ela também aprendeu recentemente com sua mãe. Por causa de seu poder, conhecimento e experiência, ela é muitas vezes a pessoa favorita dos Vingadores para todas as coisas que envolvem magia ou sobrenatural. Wanda ensinou Pichi um feitiço para dormir e ensinou os alunos da Strange Academy sobre os elementos do caos. Ela é considerada uma das místicas mais proeminentes da Marvel. Natação. Maximoff demonstrou a capacidade de nadar e lutar na água.
Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!